O universo permanece como uma área de grande desconhecimento para a humanidade. Apesar do progresso significativo da ciência, ainda existem mais perguntas do que respostas sobre o que está além dos limites do nosso planeta. Com cada descoberta realizada, é evidente que o espaço é ainda mais vasto e complexo do que imaginávamos inicialmente. Desde fenômenos não explicados até mundos ainda inexplorados, o cosmos reúne aspectos que desafiam o entendimento humano e continuam a despertar interesse. À medida que ampliamos os esforços de exploração, compreendemos que o conhecimento acumulado até agora é apenas o início de uma jornada muito maior. Neste contexto, hoje vamos desvendar as 10 descobertas fascinantes sobre o espaço. Júpiter, devido à sua enorme massa, não orbita diretamente o núcleo do Sol. Em vez disso, ele e o Sol giram em torno de um ponto chamado baricentro, que é o centro de massa compartilhado entre os dois corpos celestes. Esse baricentro está localizado fora da superfície do Sol, devido à influência gravitacional significativa de Júpiter, que possui aproximadamente 318 vezes a massa da Terra. Esse comportamento é resultado das forças gravitacionais que atuam para equilibrar o sistema, dependendo da massa e da distância dos corpos envolvidos, evidenciando os princípios da dinâmica orbital. Esse mesmo efeito ocorre, em menor escala, com todos os planetas do Sistema Solar, mas é mais perceptível com Júpiter devido à sua grande massa. Além disso, esse princípio é amplamente utilizado por astrônomos para detectar exoplanetas em outros sistemas estelares, analisando pequenas oscilações no movimento das estrelas causadas pela atração gravitacional de planetas massivos ao seu redor. A primeira solução matemática da teoria da relatividade geral que descreve as características de um buraco negro foi desenvolvida em 1916, pelo astrônomo alemão Karl Schwarzschild. Ele apresentou uma solução exata para as equações de campo de Einstein, que descrevem o comportamento gravitacional de um corpo massivo e esfericamente simétrico. Essa solução, conhecida como raio de Schwarzschild, define limite além do qual a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar, caracterizando o conceito de horizonte de eventos. Em 1958, o físico georgiano-americano David Finkelstein publicou um artigo demonstrando que essa região representava uma barreira causal, consolidando o entendimento moderno dos buracos negros. Décadas depois, em 2019, a colaboração do Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem direta de um buraco negro, localizada no centro da galáxia M87, confirmando visualmente a existência dessa estrutura teorizada há mais de um século. Mercúrio, o segundo planeta mais denso do Sistema Solar, está passando por um processo contínuo de contração devido ao resfriamento gradual de seu núcleo metálico. Esse fenômeno resulta na formação de estruturas geológicas conhecidas como escarpas lobadas, que são grandes falhas na crosta do planeta causadas pelo encolhimento do interior. Estudos indicam que essas escarpas continuam a se formar, sugerindo que Mercúrio ainda está geologicamente ativo, apesar de sua superfície parecer inativa. Esse processo é comparável às rugas que aparecem em uma maçã à medida que ela perde umidade, mas no caso de Mercúrio, ocorre devido à contração térmica de seu núcleo, que pode conter uma quantidade significativa de ferro líquido. A missão Messenger da NASA, que orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, desempenhou um papel crucial ao mapear essas formações e fornecer dados detalhados sobre a geologia do planeta. As imagens e medições da Messenger confirmaram que as escarpas lobadas são distribuídas globalmente e que algumas falhas apresentam sinais de atividade relativamente recente, com menos crateras de impacto, o que sugere que o encolhimento de Mercúrio ainda está em andamento. Essa descoberta foi possível graças ao Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, SOFIA, um projeto conjunto da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão. O oxigênio atômico é gerado quando a radiação ultravioleta do Sol quebra moléculas de dióxido de carbono e monóxido de carbono na atmosfera de Vênus. Posteriormente, esses átomos podem se recombinar para formar oxigênio molecular, embora em concentrações muito baixas e em altitudes elevadas, tornando-o inadequado para a respiração humana ou de outros seres vivos. Vale ressaltar que a presença desse oxigênio não indica a existência de vida em Vênus, trata-se de um processo fotoquímico natural, semelhante ao que ocorre na alta atmosfera terrestre, onde a luz solar decompõe moléculas, resultando na formação de oxigênio atômico. Os átomos de oxigênio detectados estão concentrados em altitudes de cerca de 100 km, onde a atmosfera é extremamente rarefeita.
Esse oxigênio atômico desempenha um papel importante no resfriamento das camadas superiores da atmosfera de Vênus, ao liberar energia térmica durante colisões com outras moléculas. Essas descobertas são fundamentais para entender melhor a dinâmica atmosférica de Vênus e podem ajudar a planejar futuras missões ao planeta, como a missão Da Vinci da NASA, que pretende explorar ainda mais sua composição e estrutura atmosférica. Encélado, uma das luas de Saturno, revelou-se um dos locais mais relevantes para a busca de condições de vida no Sistema Solar. A sonda Cassini detectou evidências de um oceano subterrâneo de água líquida sob a crosta gelada da Lua. Essa descoberta foi confirmada pela análise de plumas de vapor d'água e partículas de gelo que emergem de fissuras no polo sul de Encélado. Essas plumas contêm moléculas orgânicas simples, além de sais e outros compostos químicos, indicando um ambiente potencialmente habitável. As plumas de Encélado não apenas revelam a presença de água, mas também são essenciais para a formação do anel de Saturno, ao liberar vapor e partículas que se espalham pelo sistema. Estudos recentes com o telescópio James Webb mostraram que essas plumas podem atingir distâncias impressionantes, chegando a mais de 9.600 quilômetros, o que equivale a cerca de 20 vezes o diâmetro da Lua. Essa atividade geológica contínua sugere que o oceano subterrâneo é mantido líquido pelo calor gerado pelas forças de maré gravitacional entre Encélado e Saturno. No dia 14 de julho de 2015, a sonda New Horizons da NASA alcançou sua maior aproximação a Plutão, ficando a apenas 12.500 quilômetros da superfície do planeta anão. Após uma jornada de mais de 9 anos e cerca de 5 bilhões de quilômetros percorridos, a missão estabeleceu um recorde como a mais longa e distante já realizada para estudar um corpo celeste no Sistema Solar. Desenvolvida pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, a sonda foi lançada em 19 de janeiro de 2006, na cidade de Cabo Canaveral, na Flórida. Seu principal objetivo era investigar a geologia de Plutão, suas luas e outros objetos localizados no cinturão de Kepler, na região mais externa do Sistema Solar. Entre os destaques das descobertas da New Horizons estão as montanhas geladas de Plutão, incluindo uma cadeia montanhosa com picos que atingem até 3.500 metros de altura, formados há cerca de 100 milhões de anos. A sonda também revelou detalhes impressionantes sobre Caronte, a maior lua de Plutão, localizada aproximadamente a 19.570 quilômetros do planeta anão. As imagens capturadas surpreenderam os cientistas ao mostrar uma superfície relativamente suave, com poucas crateras, além de uma extensa faixa de falésias, paredões íngremes formados por processos geológicos, e vales, que se estendem por cerca de 1.000 quilômetros. As explosões rápidas de rádio, FRBS, na sigla em inglês, são pulsos intensos de ondas de rádio que duram apenas alguns milissegundos, mas liberam uma quantidade de energia equivalente à que o Sol emite em um dia inteiro. Desde sua descoberta em 2007, essas explosões têm intrigado cientistas, que ainda buscam compreender suas origens e mecanismos. Algumas FRBS são eventos únicos, enquanto outras se repetem, o que sugere que podem ter diferentes fontes. Estudos indicam que elas podem estar associadas a objetos como magnetares, que são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas, ou ambientes extremos em galáxias distantes. As FRBS são detectadas por radiotelescópios especializados, como o CHIME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, que tem desempenhado relevância fundamental na identificação de milhares desses eventos. A análise de suas características, como polarização e dispersão, ajuda os cientistas a mapear o plasma intergaláctico e a estudar a estrutura do universo em larga escala. Esses sinais de rádio podem viajar bilhões de anos-luz antes de serem captados por radiotelescópios como o CHIME. Durante essa jornada, as ondas passam por gases e poeira no espaço, o que influencia sua propagação. Isso permite que os cientistas usem as FRBS como ferramentas para estudar o material intergaláctico e até medir a distribuição de matéria no universo. A idade do universo foi determinada com base em observações da radiação cósmica de fundo, que é o vestígio do Big Bang. Essa radiação, detectada pela primeira vez em 1964, fornece informações sobre as condições iniciais do cosmos. Estudos realizados por telescópios como o Planck e o Atacama Cosmology Telescope indicam que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A constante de Hubble, que mede a taxa de expansão do universo, também foi fundamental para esse cálculo. Além disso, a análise de estrelas antigas e aglomerados globulares contribuiu para confirmar essa estimativa.
Para determinar a idade do universo com base na radiação cósmica de fundo, os cientistas utilizam telescópios avançados capazes de detectar e analisar esse tipo de radiação em micro-ondas. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma radiação muito fraca que percorre todo o espaço, e é considerada uma fotografia do universo cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando ele esfriou o suficiente para que a luz pudesse viajar livremente. As variações mínimas de temperatura presentes nessa radiação, conhecidas como anisotropias, revelam informações preciosas sobre a densidade, composição e estrutura inicial do universo. Telescópios como o Planck e o Atacama Cosmology Telescope capturam esses sinais com altíssima sensibilidade. Uma das tarefas mais importantes é medir a distribuição angular dessas anisotropias, que reflete a forma como a matéria e a energia estavam distribuídas no universo primitivo. Esses dados são comparados com modelos teóricos de cosmologia baseados nas equações da relatividade geral de Einstein. Ajustando os modelos para se alinharem às observações, os cientistas conseguem inferir a idade do universo. A presença de metano em Marte foi detectada pela sonda Curiosity da NASA, levantando questões intrigantes sobre sua origem e implicações. Na Terra, o metano é frequentemente associado à atividade biológica, mas em Marte, ele pode ser resultado de processos geológicos, como interações entre água, rochas e calor no subsolo. O metano foi encontrado em concentrações variáveis na atmosfera marciana, com picos detectados em regiões específicas, como a cratera Galé. Esses picos podem ser explicados por vazamentos de gás aprisionado no subsolo ou pela liberação sazonal devido a mudanças de temperatura. O metano em Marte é particularmente interessante porque sua presença na atmosfera é temporária, sendo rapidamente destruído pela radiação solar e reações químicas. Isso indica que o gás detectado foi liberado recentemente, seja por processos geológicos ou por fontes ainda desconhecidas. A sonda Curiosity continua a monitorar essas emissões, enquanto cientistas utilizam modelos avançados para entender melhor os mecanismos por trás desse fenômeno. Um estudo recente da NASA analisou 17 exoplanetas fora do Sistema Solar que poderiam conter oceanos de água líquida sob camadas de gelo, com base em modelos teóricos e dados observacionais. Embora ainda sejam hipóteses, esses oceanos subterrâneos são considerados um ingrediente importante para a possível existência de vida, protegidos por crostas geladas. Em cenários específicos, a água desses oceanos poderia romper a crosta e ser expelida na forma de geysers, em fenômenos conhecidos como criovulcanismo. 2 exoplanetas, Próxima Centauri b e LHS 1140b, estão entre os mais próximos da Terra e são considerados alvos promissores para investigações futuras. No entanto, sinais de criovulcanismo nesses planetas permanecem especulativos, já que essas atividades ainda não foram observadas diretamente. Os exoplanetas analisados compartilham características teóricas com as luas Europa e Encélado do Sistema Solar, que possuem oceanos subterrâneos confirmados. Nesses corpos celestes, o aquecimento interno causado por forças gravitacionais de maré e pela decomposição de elementos radioativos mantém a água em estado líquido sob o gelo. Modelos indicam que planetas semelhantes poderiam ter superfícies cobertas de gelo, com potenciais atividades criovulcânicas, tornando-se locais intrigantes para pesquisas sobre a habitabilidade. O universo é vasto e cheio de possibilidades, guardando mistérios que desafiam nossa compreensão. Cada descoberta amplia nosso entendimento e reforça a importância de explorar o desconhecido. Esses avanços não apenas expandem os limites do conhecimento humano, mas também nos conectam de maneira profunda ao cosmos, inspirando novas perguntas e renovando nossa busca por respostas. À medida que exploramos a imensidão do espaço, aprendemos mais sobre a própria natureza do universo e o nosso papel dentro dele, revelando que cada mistério desvendado é um passo em direção a compreender o infinito. Qual mistério ou tema sobre o espaço mais despertou sua curiosidade? Compartilhe sua ideia nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos conteúdos. Até breve!